Vamos continuar, então, a nossa apresentação sobre dadaísmo. Peço a gentileza que vocês deem uma olhadinha lá no slide. Como eu falei, eu vou deixar esse slide na plataforma para que futuramente vocês possam estudar por ele, assim como também os vídeos, as videoaulas referentes a dadaísmo, tá bom? Vamos, então, principiar aqui rapidamente a nossa aulinha sobre o dadaísmo. Ok, gente, então, nós vimos na aula passada como o dadaísmo principiou, né? Nós vimos que o dadaísmo foi um movimento artístico e literário que começa na Europa, né? E o interessante é que o dadaísmo começa na Europa no mesmo momento, no mesmo instante que ainda está em curso a Primeira Guerra Mundial. Então, por causa disso, por causa dessa situação, né, ou seja, de ainda estar em curso a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver que muitos artistas, não só artistas da arte da pintura, mas intelectuais, escritores, né, eles vão se mudar para a Suíça. Deixa eu explicar isso para vocês. Por que eles vão se mudar para a Suíça, professor? Eles vão se mudar para a Suíça porque a Suíça ela é um país neutro. O que é um país neutro? É um país que não toma partido em demandas de outros países ou do próprio continente europeu. Então, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, a Suíça tomou uma posição de neutralidade. Ela não estava nem ao lado dos aliados e também não estava ao lado dos nazistas. Ela era neutra, para ela tanto faz. Então, se tu quisesse escapar da guerra, escapar no sentido de não participar dela, o melhor lugar para se esconder, para fugir, era para a Suíça. E aproveitar essa neutralidade que a Suíça fornecia àqueles que lá procuravam refúgio. Tá ok? Então, muitos artistas vão fugir para a Suíça, não só artistas, escritores, intelectuais em geral, vão fugir para a Suíça. Só que, se existe uma pequena possibilidade de dar errado, as coisas acabam dando, não é pessimismo. Isso é uma lei chamada Lei de Murphy. Né? Murphy, ele era um estudioso, um estatístico, ele diz que se houver uma pequena possibilidade de algo dar errado, vai dar. Então, a lei de Murphy é bem clara, né? E parece que funcionou também com os dadaístas, né? Eles pensaram que tinham escapado da guerra indo para a Suíça. Mas eles viram que a Suíça já não era mais a mesma. A sociedade, de uma maneira geral, os suíços haviam mudado, né? E que mudança foi essa que aconteceu na Suíça? A mudança é que o governo suíço poderia decretar neutralidade, mas isso não significa que o cidadão suíço não tivesse suas preferências. Então, alguns cidadãos suíços preferiam a filosofia nazista. Outros cidadãos suíços preferiam a filosofia democrática. Então, mesmo em território neutro, mesmo em território suíço, eles encontraram muitas demandas de oposição e de oposição ideológica, né? Então, os artistas, mediante a isso, né, eles também vão fazer os seus protestos. Eles vão criar o conceito de não arte. Por que eles estão criando o conceito de não arte? Porque conforme os suíços adquiriam um favoritismo por uma das ideologias, ou nazista ou democrática, eles também ganhavam conceitos ligados à cultura. Então, nós vamos ver que na Suíça, e não só lá na Suíça, em muitos lugares do mundo, a sociedade queria começar a conceituar o que valia a pena em termos de arte, o que não valia, o que merecia ser apreciado, o que não merecia ser apreciado, e assim por diante. A história foi tão longe que os artistas vão se reunir
e vão, sob forma de um protesto realmente, né, eles vão começar a criar o conceito de não arte. Já que não estão acreditando que o que eles mostram é arte, de qualquer maneira, né? Então não tinha mais por que ficar insistindo em convencê-los. Então, em vez de convencer que é arte, vamos criar um conceito de não arte, né? Bom, essa tentativa de criação do conceito de não arte, né? Porque, repito, mesmo na Suíça já havia se propagado ideologias dos dois ramos, nazista e democrático, e junto com essa propagação ideológica também veio a propagação de conceitos artísticos e estéticos, e eles não estavam mais considerando muitas obras dessas correntes artísticas como arte, ou seja, o público estava definindo o que era arte e o que não era arte. Então, nós vimos aí que os artistas, em protesto, tudo bem. Se não é arte, então vamos criar um conceito de não arte, né? E esse acordo deles para essa nova arte, que não tinha obrigação de ser arte, foi dado um nome para esse novo estilo artístico que muitas vezes assumia a posição que não era arte mesmo. E para representar esses ramos da arte, que também às vezes se identifica como não arte, se usou a palavra dada, né? Muitos dizem que essa palavra dada é uma palavra inventada, mas alguns afirmam que essa palavra dada tem origem sim. Alguns dizem que essa palavra foi encontrada aleatoriamente num dicionário, né? E que dada nesse dicionário significava nenhum ou coisa alguma. Então, era como os artistas estavam se sentindo naquele momento. Mesmo fugindo dos horrores da guerra, a sociedade que eles escolheram para viver sem guerra, que foi a sociedade suíça, lhes impôs uma situação ideológica dos dois lados. E essa situação ideológica dos dois lados tinha também seus conceitos culturais. E muitas vezes a obra que esses artistas apresentavam era refutada como não arte. Se é não arte, então vamos criar um movimento de criação de não arte. E esse movimento de criação de não arte chamou-se Dada. Pessoal, em provas, às vezes, pede para te classificar a origem. Desculpa, gente. Pede para classificar a origem da palavra dada. Geralmente, lá nas opções, ou vai ter que não tem origem definida, ou que a origem é uma origem gramatical, que saiu de um dicionário, de um termo derivado, alguma coisa assim. Tá? Bom, em francês, essa palavra dada é um termo até que não tem nada a ver com arte, é um termo usado para cavalinho de pau, né? Mas também que esse termo cavalinho de pau talvez até tenha a ver com o dadaísmo, porque ele remete à parte mais primitiva do ser humano, que é a parte quando o ser humano é uma criancinha, né? E essas ideias de princípio, de infantilidade, elas encontram, vamos dizer assim, guarita dentro da estética dadaísta. A estética dadaísta, ela se baseia basicamente na primitividade, na infantilidade, no traço original, por ser primitivo, por ser infantil, por não ter sido contaminado por um princípio estético ou princípio de criação artística. Então, talvez esse termo dado em francês, que é cavalinho de pau, até seja um termo apropriado para o dadaísmo, porque realmente o dadaísmo se dizia primitivo, infantil, inicial. Tá? Bom, esses artistas aí, ou não artistas, como vocês quiserem, na realidade, eles querem uma arte que os faça voltar a ser criança. Uma arte que trate com humor, com ironia, com sarcasmo, com trocadilhos, e também uma arte que inclua em suas obras o cotidiano. Tá ok? Então, é bem interessante que a gente
entenda aí, pessoal, que o dadaísmo, ao contrário de muitos estilos artísticos, ele não quer, de forma alguma, ser levado a sério. Isso é uma das principais características do dadaísmo. Ele não quer ser levado a sério. Né? Tanto é que vocês viram que se alguém disser para um dadaísta que o que ele faz é não arte, ele vai concordar, é isso mesmo. Tá? Então, o dada é não arte mesmo, e eu sou um não artista. Porque o dadaísmo surge como protesto. E o dadaísmo, como protesto, ele tem princípios que o fazem retratar o primitivismo, a infantilidade, a total desobrigação de estilo depurado ou apurado, tá certo? Tanto é que os artistas dadaístas aceitam ser chamados de não artistas. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Manifesto Dada. Tá? O Manifesto dos Dadaístas vai acontecer em 1918, bem no fim da Primeira Guerra Mundial, tá? De Trastevere. E nesse manifesto eles dizem coisas bem interessantes, porque esse manifesto artístico dos dadaístas difere de todos os outros manifestos artísticos. Primeiro, né, eles escrevem um manifesto dizendo que com esse manifesto eles não querem nada. Tá? Então, já começa o manifesto deles contrariando os princípios de um próprio manifesto. Todo manifesto artístico, ele apresenta à sociedade seu estilo e seus princípios, e seus objetivos. Já o dadaísmo, ele chega dizendo que o manifesto deles não quer nada. E se não quer nada, nem é manifesto. Por quê? Porque os dadaístas são contra todos os princípios. Eles são contra tudo que já foi estabelecido em termos de arte. Eles são contra a ser enquadrado dentro de um estilo artístico através de um princípio de criação. Então, os dadaístas, nesse manifesto, eles literalmente estão pedindo para não serem levados a sério e estão dizendo que a arte deles não quer nada, não quer atingir objetivo nenhum, não fala de nenhum princípio estético, né? Inclusive, eles se apresentam também como não artistas. O manifesto pede que cada homem grite e se manifeste, né? Porque a sociedade está tão ruim, segundo os dadaístas, que existe um trabalho necessário para que aqueles que vivem nessa sociedade o façam, que é destruir essa sociedade, né? Negativar a cultura dessa sociedade e seus padrões sociais e morais. Executar essa sociedade, varrer essa sociedade, limpar essa sociedade. Né? Porque eles dizem que só depois disso, só depois de tu zerar a sociedade que nós criamos, o indivíduo vai poder ter de volta a sua individualidade e manifestar a sua individualidade de todas as formas possíveis, até mesmo que seja através da completa loucura, através da agressividade, né? Através de um mundo que se tornou abandonado, através de pensamentos de um homem culto, inteligente, mas também pode ser através dos pensamentos de um bandido, né? E por aí vai. Porque eles acham que os conceitos pré-formulados de sociedade e arte são o que destroem a sociedade e arte durante séculos. Pessoal, vamos de novo, né? O dadaísmo e a origem do movimento da palavra dada. Nós vimos que essa palavra dada era um pouco discutida, né? A sua origem. Bom, em 1916, lá em Zurique, né, iniciou esse movimento extremamente radical da vanguarda europeia, que é o dadaísmo. Então, o termo dada, nós já falamos sobre isso, ele é escolhido ao acaso. Segundo uns, surgiu, segundo outros, foi tirado do dicionário Larousse,
aquele Delta Larousse que a gente tem em casa, né? Bom, lá no Cabaré Voltaire, né, onde os dadaístas se encontravam em Zurique, alguns artistas revoltados com a situação que eles estavam enfrentando, muitas vezes com membros da sociedade suíça desconsiderando a arte deles, eles vão, então, apelar para esse movimento dadaísmo, que é um movimento primitivista, um movimento que visa a não arte, ou seja, não existe preocupação com estética, com estilo artístico, um movimento que é mais um grito de revolta, mais um grito de rebeldia. Tá? Pois lá em Zurique, os autores, os artistas em geral, horrorizados com a guerra, eles vão... Só um pouquinho. Eles vão criar uma arte diferente. Uma arte que, ao mesmo tempo, não tem nenhuma obrigação com a realidade, que, ao mesmo tempo, é primitiva, que, ao mesmo tempo, é infantil, que, muitas vezes, é amoral, tá? Que, muitas vezes, não tem sentido nenhum, que é o dadaísmo. Vocês têm aí uma imagem do Elefante Sebelès, né? Que é uma obra de Ernest, um dos dadaístas. Observa, gente, esse elefante. Esse elefante, na realidade, é uma mistura de elefante com uma caldeira. E a tromba do elefante é uma espécie de cano, né? Então, uma mistura entre o vivente e o mecânico. Ao mesmo tempo, nós podemos presenciar aí a figura de um cachorro estilizado, né? Observando esse elefante que é parte elefante, parte caldeira, parte uma tromba, que é um tubo, né? E o elefante, se vocês observarem bem, ele tem duas caudas, então é um elefante que não existe também. Não existe, até por ser mecânico, por ser parte animal, até porque ao invés de uma tromba tem um cano, né? E ainda possui duas caudas. Na frente do elefante, se vocês observarem bem, vocês têm a Vênus de Milo, só que essa Vênus de Milo deles tem braço. Não tem cabeça, mas tem braço. A Vênus de Milo, ela é exatamente o oposto. Ela tem cabeça e não tem braço. A deles tem braço e não tem cabeça. Então, realmente é uma arte muito irônica, né? Uma arte de protesto, uma arte desvinculada da realidade, uma arte desvinculada da sociedade de consumo ou das ideologias radicais dos nazistas. Vamos ver algumas características do dadaísmo. A primeira delas são os elementos mecânicos, que são inseridos na obra, isso vocês podem ver aí. O elefante, um elefante estilizado, se utilizando elementos mecânicos, né? Eles têm sempre o desejo do novo, o desejo da irreverência artística, o desejo de acentuar em suas obras o absurdo, o burlesco, o desejo de apresentar em suas obras formas sem sentido lógico, né? Formas que devem ser apreciadas com a loucura inerente a todo ser humano. Então, o dadaísmo é um convite à loucura, é um convite ao devaneio, né? Eles querem, na realidade, romper todos os limites. Ao mesmo tempo, o dadaísmo é um protesto contra a loucura da guerra. Os artistas dadaístas achavam que o que eles produziam não era loucura. A loucura era a guerra, a loucura é o capitalismo, loucura é o consumismo. A arte deles, no máximo, podia ser conceituado, segundo eles, como um protesto e, principalmente, como uma forma de protestar e ridicularizar a realidade que foi criada pela nossa sociedade, muitas vezes caótica. Então, ao mesmo tempo que as obras são irreverentes, irônicas, nós vemos também que as obras são pessimistas. Observa as cores que são utilizadas, geralmente cores escuras. O céu, apesar de parecer um pouquinho do azul, ele parece que está nublado,
ou que vai nublar. Então, existe um caráter pessimista também, vinculado às obras dadaístas. Os dadaístas, eles se expressaram de diversas formas. Não foi só através da pintura, eles se expressaram sobre praticamente todas as correntes culturais que vão da fotografia, poesia, música, literatura, etc. Tá? Bom, gente, vamos para o próximo slide aqui. Vocês vão adorar esse. Isso é muito bom. O que é um readmate? Esse termo readmate ele foi utilizado pela primeira vez por Duchamp, em 1800, que viveu de 1887 a 1968. E esse termo readmate é uma espécie de leia o que foi feito ou interprete o que está aí, né? Ele consiste basicamente em usar artigos do cotidiano, artigos comuns. Vocês estão vendo aí um mictório, né? Então, é um artigo do cotidiano, pelo menos para os homens é. As mulheres nem tanto. Tu pega qualquer artigo do cotidiano, esses artigos comuns que a gente encontra em todo lugar, que são feitos em massa, em série, que geralmente mantêm o mesmo formato e estética por décadas, né? Não tem alteração. Tu pega esses produtos, né? E expõe esses produtos como formas de arte em galerias especializadas. Por que, que os dadaístas faziam isso? Porque era exatamente uma maneira de protesto contra aqueles que julgaram a princípio sua arte, dizendo que era não arte. E os dadaístas diziam que era não arte porque a arte está em todo lugar, inclusive nos elementos do cotidiano. Eles diziam que a estrutura desse objeto, desse mictório, ela era extremamente bela, ela tinha formato, tinha arcos, tinha pequenos orifícios, tudo composto numa forma branca, e mais que tudo, ela tinha utilidade. Então, ela tinha que ser considerada arte. Claro que aí houve uma reação, né, gente? Não aceitaram isso aí com facilidade. Põe um mictório dentro de uma galeria de arte e manda o pessoal admirar isso como um objeto artístico, uma criação. O Readmate realmente teve alguns problemas, né? Bom, o Readmate, ele pegava, como eu falei, qualquer elemento do nosso cotidiano, desde mictório até uma lata de extrato de tomate, ou uma roda de bicicleta, né? Às vezes, eles botavam nesses Readmates, que é leia e interprete, mais ou menos a ideia, vários objetos, e tu interpretava o que aqueles objetos queriam realmente comunicar, queriam realmente dizer, né? Então, pessoal, o que nós temos que ter em mente em relação ao dadaísmo? O dadaísmo é primitivo, o dadaísmo é irônico, o dadaísmo se apresenta como não arte. O dadaísmo ele é contrário à sociedade que o cerca, uma sociedade que está chegando ao fim da Primeira Guerra Mundial, e os dadaístas dizem que loucura não é o que eles produzem, loucura é o capitalismo, o consumismo e a Primeira Guerra Mundial. Os dadaísmos se sentem obrigados a chocar, a aterrorizar aquele que vai à galeria de arte, aquele que vai assistir às suas obras. E o máximo da irreverência do dadaísmo é uma linha dadaísta criada por Duchamp, chamado Readmate, onde se usam objetos do cotidiano como se fossem obras de arte, e tu tem que interpretar segundo o teu grau de conhecimento, segundo o teu grau de não conhecimento, porque é uma arte livre, se aquilo ali tem sentido ou não, tá? Bom, a maior defesa do dadaísmo é que a verdadeira arte é, na realidade, a anti-arte.
deixa eu tentar explicar para vocês. A arte, ela sempre reflete a sociedade em que ela está inserida. Se vocês olharem as aulas, tratam bem a sociedade aonde essa arte foi elaborada, aonde essa arte foi criada, né? Retrata perfeitamente essa sociedade. Então, se a sociedade está doente, está doida, está louca ao ponto de se envolver numa Primeira Guerra Mundial, talvez a verdadeira arte seja a não arte, o tipo de arte que essa sociedade jamais irá aceitar. Então, esse é o conceito de anti-arte dos dadaístas, tá? Eles aproveitaram esse conceito de anti-arte para negar tudo, negar definições, negar validação de objetos artísticos, negar também descritivismo, muitas vezes negar também perspectiva, e por aí vai. Se a verdadeira arte é a não arte, e se a não arte não tem nenhum padrão, então vamos botar padrão na não arte. É isso que os dadaístas pensaram. Então, eles vão formar essa não arte na forma e semelhança do protesto contra essa sociedade louca que permitiu uma Primeira Guerra Mundial e que agora sai dela traumatizada. Então, a maior defesa do dadaísmo, quanto à sua importância, é que ele é a maior expressão de anti-arte, a maior expressão de ataque à arte criada nessa sociedade louca que nós vivemos. Tá ok? Então, esse movimento do dadaísmo, como eu falei para vocês, eles negam qualquer tipo de enquadramento ou definição. Eles não querem ser enquadrados em nenhum estilo, né? Em nenhuma definição. E o dadaísmo, ele realmente ele inova em determinados pontos, tanto na técnica utilizada, como o reciclo e aproveitamento de materiais do cotidiano, ou de materiais industriais que são caídos ou que são jogados fora, né? Então, nós podemos ver que a arte dadaísta, ela é muito abrangente. Ela não é só uma arte de tela, não é só uma arte reverente. Eu peço que vocês deem uma olhadinha nesse quadro que está aí ao lado. Vocês reconhecem facilmente a Mona Lisa, né? Uns chamam de Gioconda, como o Leonardo gostava que chamassem, né? Vocês veem a Gioconda perfeitamente desenhada, até com efeito óptico em degrau. No entanto, aonde estão os artistas dessa obra? Né? Os artistas dessa obra, que são os dadaístas, eles foram desafiados várias vezes, porque tinha alguns críticos de arte que diziam que o dadaísta, na realidade, ele não era artista, ele não sabia pintar. Por isso que ele inventou a tal de anti-arte, ou a arte que não é arte, é uma desculpa para quem não sabe pintar. Então, alguns dadaístas tomaram isso como desafio, eles reproduzem fidedignamente a Gioconda, né? Está aí ela fidedignamente representada, né? E mandam essa obra mostrando, olha, o que o Leonardo fez, você reproduzir. Só que eles acrescentaram, como vocês podem ver ali, um bigode e um cavanhaque. Eles não podiam perder a chance da assinatura irreverente do dadaísmo. Tá ok? Bom, então nós temos, dentro do dadaísmo, estilos de pintura, por exemplo, que são pinturas que fundem o orgânico ao mecânico, que não tem nenhuma responsabilidade com a realidade, como nós vimos aquele elefante. Nós temos também, dentro do dadaísmo, sugestão deles, um ramo chamado handmade, onde o artista expõe em galeria de arte qualquer objeto cotidiano, né? Porque todo objeto do nosso cotidiano tem sua beleza, sua finalidade.
E continuando, gente, nós vimos que os dadaístas, eles são, na realidade, um protesto contra a sociedade, contra a criação cultural dessa sociedade doente, consumista, que vive em guerra, que é capitalista e assim por vai. Essas são as palavras dos dadaístas. Eles estão para contestar, eles estão sob forma de anti-arte. Bom, vamos continuar então. Aqui ele acentua um pouquinho esse estilo dadaísta chamado Handmade. Nós já vimos que ele foi criado por Duchamp, né? Já vimos que ele utiliza objetos do cotidiano e por aí vai, e que ele pega esses objetos, como eles são, e os expõe em galeria. Pessoal, esse Handmade, como nós já vimos, só estou reforçando, ele pode também ser montado. Como assim? Pegar vários objetos do cotidiano e realizar uma montagem com eles. Tá? Então, é um tipo, o Handmade é um tipo de escultura simples. Também os borrões em tela são um tipo de escultura simples também. Bom, vamos nos preocupar um pouquinho mais com o Duchamp, né? O Duchamp, ele se apresenta como um artista não convencional. Inclusive, ele se apresenta como um artista anticonvencional. Ele se apresenta anticonvencional, né? Ele fala que os objetos que são expostos em galeria de arte, eles têm que ser expostos pela excepcionalidade de sua função, a importância da função que eles têm, e também pela sensibilidade daquele que vê. Então, de novo aí, nós estamos vendo que o Duchamp e o dadaísmo também recorrem para a arte do sensível. Deixo a carta de quem olha o processo interpretativo, o processo de revelância artística. Revelância artística, por favor. Ok? É claro que os dadaístas sofreram muitos preconceitos, sofrem até hoje, o estilo dadaísta não existe, né? Então, eles sofrem muitos preconceitos, porque os dadaístas também assumem que para pintar, tu não precisa saber pintar, tu precisa ter sensibilidade. O pessoal da escultura adora isso aí, porque os escultores também, eles vão se não ater à realidade. Exemplo disso, que no quadro lá vocês viram a Vênus de Milo, dos dadaístas, é o oposto da Vênus de Milo que existe na vida real. Na vida real, a Vênus de Milo, ela pede que seja explorado ao máximo as características anticonvencionais das obras de arte. E é isso que a gente vai ver agora. Nós vamos ver que alguns dadaístas também fizeram fotomontagem. Pessoal, por favor, deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor, só um pouquinho. Desculpe, hoje eu estou... Meu nariz está um pouco entupido, estou meio fanho aqui. Bom, nós estamos vendo mais um ramo das obras dadaístas, que é a fotomontagem. Né? Essa fotomontagem dos dadaístas era feita através de uma técnica de fotocolagem. Isso é uma coisa que até mesmo vocês ou eu que podemos fazer. Pega umas revistas velhas, pega uma folha aí, pode ser até uma folha de ofício, e vai recortando e colando as imagens nessa folha em branco. Quando tu terminar, tu vai ter uma fotomontagem, tá? Vocês têm um exemplo aí de fotomontagem ao lado. Vocês podem ver que essa fotomontagem ela é composta por diversos recortes. Então, tem recorte de tudo aí dentro. Vai ser vai ser o competidor que vai dizer o que é arte e o que viu nessa arte. Vamos continuar então, gente.
Se a gente fosse definir a fotomontagem, ela é uma obra que tem acentuação, vamos dizer assim, por regras, né, que às vezes são tão severas como a regra clássica. Ué, mas o dadaísmo tem regras? Não tem regras, mas a montagem, uma fotomontagem tem, né? Primeira regra, as imagens não devem ter relação. São imagens aleatórias, recortadas e lançadas sobre uma tela. Tá? Então, observa como o dadaísmo, dentro da fotomontagem, dadaísmo que sempre contrariou os princípios artísticos e estéticos que eram obrigados a dar toda semana, o dadaísmo ele vai mostrar que na fotomontagem existem regras, sim. Primeira regra é a colagem de imagens que não tem relação, ou que tem pouca relação. Tá? Por quê? Porque essas fotomontagens têm o objetivo de alimentar o ilusório, de alimentar devaneios no ser humano. Tá? Bom, vamos aqui para o próximo slide. Eu não sei vocês, mas essa cabeça aí mecânica eu queria ter, viu? Eu acho muito bonita essa cabeça mecânica aí. Vamos continuar então, pessoal. O artista Haussmann, ele fez uso de materiais já gastos, já utilizados, reciclou materiais, vamos dizer assim, tá? E ele mostrou como era possível construir essa arte primitiva, essa arte dadaísta, em qualquer lugar, e ele passa a pedir emprego ele passa a recolher, figuras, objetos do cotidiano e agrega esses objetos, dando a eles uma forma, um significado. Então, vocês podem observar aí que essa obra que está aparecendo, do Haussmann, ela não tem nenhum significado, ela é um aglomerado de vários objetos presentes muitas vezes no nosso dia a dia, e no caso do Haussmann, objetos jogados no lixo, né? Objetos eram jogados no lixo e ele pegava. Então é bem interessante essas montagens de escultura que o Haussmann deu a ideia para a sociedade, né? Então, vocês podem ver que ele é muito criativo, as orelhas são rolos, tem um copo na cabeça, os rolos, depois de prontos, vão segurar aí uma varinha, né? Uma vara, tem um copinho na cabeça da escultura, né? São vários itens aglomerados que vão dar significado e significância a essa escultura, vamos chamar assim, dadaísta, tá? Gente, vamos aqui trocar o slide. Então, nós acabamos de ver, deixa eu voltar aqui, a cabeça, o próximo slide vai se referir sobre essa cabeça aqui, ó, que nós acabamos de falar. Então, o próprio autor dessa escultura, que nada mais é do que a aglomeração ou juntar vários objetos do cotidiano e no objetivo de dar-lhes um contexto, né, vamos dizer assim, o próprio Raul Haussmann fornece um comentário sobre a obra dele. Como é um comentário, eu tenho que ler na íntegra, né? Eu criei a minha escultura Cabeça Mecânica em 1919 e dei-lhe o título alternativo, O Espírito de Nossa Era, para remontar, né? Para mostrar, desculpe, né? Para mostrar que a consciência humana é constituída apenas por acessórios insignificantes, presos a ela no lado de fora.
é, na realidade, apenas uma cabeça de um boneco de cabeleireiro com um atraente penteado. Então, o nosso amigo aí, o Guzman, ele consegue tirar onda com a obra dele, né? Ou seja, alguns consideraram aquela cabeça como obra de arte. E ele disse, mas espera aí, gente, aquela cabeça nada mais é do que a cabeça de um boneco de cabeleireiro com um atraente penteado. Só isso. Não vai durar para amanhã, não vai ser feito nada com ela. É uma obra do agora, né? Então, observa como os dadaístas, eles conseguem ridicularizar até eles mesmos. Bom, no dadaísmo, pelo pensamento mecânico. Como assim mecânico? Na mecanicidade de se criar qualquer coisa a partir do mundo que o cerca, mas sem compromisso com a realidade, no caso da pintura dadaísta, ou na aglomeração de objetos do cotidiano, no caso da escultura dadaísta. Tá? Então, nós vimos que eles fazem isso sem emoção, quase mecanicamente, eles mesmos se reapresentam como não artistas, eles querem chocar a sociedade. Então, nós vimos de forma bem interessante, né, como o Husman, ele consegue ridicularizar a própria obra, né? Gente, desculpe, eu me alonguei um pouco demais, já são 10h24, peço perdão a vocês, continuaremos na próxima aula, falta muito pouquinho para a gente encerrar o dadaísmo, vou sair e dar entrada a outro professor. Muito obrigado a vocês, né? Espero que vocês tenham apreciado de certa forma. Obrigada, professor. Isso aí, Ângela, estamos... Tenha uma boa tarde. Tu pegou o espírito dadaísta, minha filha. Tá bom? Abraço, gente. Não esquecendo, de novo, boletins hoje à tarde, até às 18 horas sai o boletim de vocês. Tá bom? Um abraço a todos vocês, gente. Fiquem com Deus e um bom dia, né? Ainda é bom dia.